Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega mais! Hoje a gente está aqui com Ellen Guerra, gerente de projetos do Aláfia, fazendo uma participação especial no nosso Papo Desinformante. Estou eu, Ana D'Angelo, editora do Desinformante, e nossa cara Liz Nóbrega, a repórter e pesquisadora do Desinformante também. Liz, vamos começar com esse assunto aí, as novidades sobre eleições 2024, assim, o que as plataformas estão preparando para esse pleito eleitoral que acontece em outubro, as eleições municipais. A gente viu aí que essa semana, não sei se foi essa semana, semana passada, mas enfim, é bem recente. O Google andou anunciando algumas novidades em relação à parceria que vai fazer com o TSE, que já fez com o TSE, em relação a conteúdos confiáveis, e também como vai ser a prática da sua inteligência artificial durante a campanha. Quais são as últimas? Conta para nós, Liz, por favor. Oi, Ana, oi, Ellen. Ana, bem-vinda de volta, né? E Ellen, bem-vinda ao Papo Desinformante. Pois é, foi nessa semana mesmo, Ana, que o Google anunciou a parceria com o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, e também divulgou algumas ações que eles vão realizar para tentar, né, coibir um pouco a desinformação durante o pleito eleitoral e também fortalecer a integridade eleitoral. O Google dividiu um pouco essas atividades, esses anúncios, né, em três principais frentes. A primeira delas é em relação às salvaguardas. Eles criaram algumas barreiras aí, principalmente no quesito inteligência artificial. Então, hoje, né, a partir de agora, Ellen até estava conversando um pouquinho antes, ela já testou essa funcionalidade há mais ou menos um mês, então já faz algum tempo que se você perguntar para o Gemini, que é o chatbot de IA do Google, ele não vai responder para você sobre eleições brasileiras, sobre candidatos, ou se você perguntar em quem você quer, em quem eu vou votar, né, qual o melhor candidato, ele também não responde, então tem aí uma salvaguarda, uma barreira que o eleitor não conseguirá, até porque a gente sabe, a gente bate muito nessa tecla, que apesar de muitas vezes trazerem informações corretas, esses sistemas de IA, eles não trazem informações necessariamente verdadeiras, né? O sistema deles, eles criam respostas que possam ser estatisticamente mais corretas, né? O que é mais provável de ser verdade ou não. Então, tem que ter realmente essa salvaguarda. Já tinha nos Estados Unidos também em relação às eleições de lá, e agora também no Brasil, o Gemini não vai responder sobre as eleições aqui no Brasil. E aí, se o usuário perguntar em relação a eleições, o Gemini vai sugerir que o usuário pesquise, faça uma busca no Google, né, que vai ser um agregador ali, tanto de notícias como outras fontes de informação, até porque o Google também anunciou que vai, né, justamente destacar informações do TSE, informações da Justiça Eleitoral nos seus campos de busca. E aí, justamente, eles vão colocar esses destaques de informações oficiais, né, do TSE nos resultados de busca, e também perguntas sobre título de eleitor, local de votação, vão ser direcionados para a página do TSE. Uma segunda frente de atuação do Google é justamente a identificação de conteúdos, né? Eles falam que vão identificar conteúdos que forem gerados pela IA do Google, né? Conteúdo, criar uma marca d'água em relação a isso, e vem buscando também parcerias para IA de outras empresas para tentar buscar essa identificação, mas a gente também já conversou aqui em outros papos de informantes como isso pode ser falho em alguns momentos. E a terceira frente aí do Google diz respeito em relação ao contexto, né? Eles anunciaram o aprimoramento da funcionalidade de busca reversa de imagens, né? Que você consegue checar a origem da imagem, onde ela já apareceu, se ela pode ser ou não uma imagem desinformativa. Então, eles também anunciaram justamente esse aprimoramento para que o usuário também possa fazer essa checagem de forma independente. Também, só para finalizar, o anúncio também que no YouTube vão ser exibidos alguns painéis do TSE com informações eleitorais do pleito, e na Play Store, que é a loja de aplicativos do Google, os aplicativos oficiais também vão receber selos específicos para mostrar para o eleitor, para o usuário, que aquele aplicativo diz respeito sim ao TSE, à Justiça Eleitoral, para também que não haja nenhum engano em relação a isso. Então, são algumas das novidades, a gente espera realmente que, né, possa contribuir para a integridade eleitoral. Também reforçamos, né, assim como foi colocado nesse evento, o Google esse ano proibiu os anúncios políticos, né, então eles não vão
permitir anúncios políticos nas plataformas. A gente sabe também que é difícil manejar um pouco, né, o volume desse conteúdo, mas também é uma outra salvaguarda que eles criaram nesse sentido, até também uma forma aí de Ia como eu falar vou falar, sobre de não. isso. Eu ia falar sobre isso. Não, a gente pode continuar a conversa. Eu ia falar exatamente sobre isso. Liz, mas essa ideia, por exemplo, da inteligência artificial não responder sobre eleições, de não permitir anúncios políticos, de alguma forma demonstra também que a gente pode chamar de salvaguarda, mas a gente pode também chamar, talvez, de um despreparo, né, das plataformas digitais em lidar com os processos eleitorais, né? Que seja no Sul Global, que seja aqui no Brasil, um caso específico, né? Porque o TSE tem as regras, estabeleceu regras mais rígidas, né, esse ano, principalmente em relação à biblioteca de anúncios, né, as informações todas, a transparência para nós, usuários, para os eleitores, e as plataformas preferiram se esquivar, né? Tipo, eu não vou me adaptar a isso, não vou fazer esse investimento, vou deixar de fazer, né? O que você acha? Exato. Era um pouco isso que eu ia comentar, assim, estava buscando a melhor forma de falar, mas exatamente, em relação aos anúncios políticos, inclusive o Google disse não estar preparado para cumprir as demandas, as exigências do TSE em relação ao repositório de anúncios. Saíram algumas matérias na mídia com informações mais de bastidor, que eles também não queriam fazer esse aporte financeiro, né, esse investimento para se adequar a essas regras. Então, eles optaram por não receber, né, anúncios políticos, o que também digamos assim, é um valor significativo, né? A gente fez algumas matérias sobre isso no Desinformante, trazendo aí. Então, de todas as plataformas digitais esse ano, só para relembrar, só a Meta vai receber anúncios políticos, eles reforçaram um pouco a biblioteca de anúncios, a gente vai ver se essa biblioteca realmente vai cumprir todos os requisitos do TSE, mas o Google, de uma forma específica, preferiu, digamos, não comprar essa briga, e Boa. aí eles vetaram os anúncios políticos esse ano. Legal, Liz, obrigada. A gente vai continuar acompanhando eleições, vocês fiquem de olho. Tomás, daqui a pouquinho, vai fazer a nossa tarja Eleições 2024 para o nosso Papo Desinformante. E vamos seguir aqui com um assunto super importante que trouxe a Ellen aqui para o papo. E a Ellen é autora do ponto de vista dessa semana, que trata sobre as pessoas que preferem evitar notícias. Né? Tem várias pesquisas, inclusive do Alafia Lab, onde Ellen trabalha, nosso parceiro, mostrando que as pessoas, diante, né, da infodemia, do excesso de informação, né, desse excesso de carga mesmo informacional, as pessoas preferem evitar, preferem não ler, não saber o que está acontecendo, e isso traz consequências bastante preocupantes, né, Ellen? Bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada, Liz, pelo convite. Muito legal estar aqui no Papo. Sou uma fã do Papo. Acompanho, bem legal estar aqui hoje. Sim, aí, meu ponto de vista da semana, eu procurei falar sobre esse tema que me chamou muita atenção, né? Sobre a gente enfrenta uma crise aí de sustentabilidade do modelo de negócio do jornalismo. É uma crise multifatorial e eu penso que a evitação de notícia ela faz parte um tanto dessa crise, né? E eu acho que é muito interessante quando eu vi essa pesquisa do Digital News Report, pensar os motivos por que as pessoas evitam, né, esse conteúdo. E é interessante que no Brasil tem aumentado esse número. A gente teve assim, na pandemia aumentou muito o número das pessoas que evitavam, e aí em 2022, por conta das eleições, esse número caiu um pouco, porque como era ano eleitoral, a gente teve uma eleição muito polarizada, então o número de evitação caiu, mas desde 2023 eles voltaram a subir. Em 2023 a gente teve 40% de pessoas evitando notícias, e em 2024, que é a pesquisa desse ano, esse número chega a 47%. Então a gente tem quase metade da população brasileira, segundo esses dados, evitando consumir conteúdo deliberadamente, assim. Eu acho interessante pensar como que as pessoas desenvolvem quase que um comportamento autorregulatório para tentar dar conta da infodemia. Um dos motivos, assim, durante a pandemia, claramente houve uma saturação, né, dos conteúdos da Covid. Então, assim, eu lembro que naquele ano a pesquisa falava muito sobre isso, sobre como as pessoas não conseguiam mais consumir conteúdos. Em 2024, temas relacionados à saúde mental, eles também estão relacionados a motivos de evitação, assim, eles são os temas mais citados sobre por que as pessoas evitam consumir conteúdo. Um dos motivos citados para essa evitação relacionada à saúde mental é como elas se sentem deprimidas e abatidas após o conteúdo de notícia.
Outro fator também é a falta de confiança na mídia, esse também, que é um fator mais ligado à política, como que as pessoas consideram, principalmente a mídia tradicional, muito parcial, então elas procuram outras fontes de consumo de notícia para contornar isso. Mas, Ellen, as pessoas evitam consumir as notícias tradicionais, né, da mídia tradicional, da mídia hegemônica, mas continua consumindo ali a notícia que o vizinho mandou, que chegou pelo WhatsApp, que vem pela rede social. Então, essa notícia informal, digamos assim, ela continua sendo consumida, né? Sim, sim, essa notícia continua sendo muito consumida. Assim, um dos dados que eu cito no meu PV foi da pesquisa de desigualdades informativas do Aláfia. A gente mapeou como que as pessoas consumem conteúdo na internet, assim, esses caminhos. E, assim, 94% das pessoas dizem consumir conteúdo via redes sociais, conteúdo informativo, e 86% consumem via aplicativo de mensagens. E eu lembro que na pesquisa tem um dado interessante que as pessoas consideram proximidade principalmente dentro dos grupos de mensagens, um fator para considerar aquela notícia relevante ou não. Então, assim, os laços próximos são um dos fatores. A gente sabe como se dá a circulação de conteúdo dentro desses grupos, a quantidade de desinformação que acontece nesses locais. E outro fenômeno que essa pesquisa desse ano também aponta é sobre os influenciadores, como, na verdade, essa coisa entre a notícia e o entretenimento tem ficado cada vez complicado, como as pessoas não conseguem distinguir o que é notícia e o que é entretenimento, e eles citam como que o Brasil e os Estados Unidos, eles lideram esse local, lideram como países que esse imbróglio entre notícia e entretenimento tem se tornado cada vez. A gente tem alguns fenômenos aqui, eles citam o perfil do Léo Dias e o perfil do Google Gloss como um dos mais consumidos, e como que as pessoas reportam isso como um consumo de notícia, mas é esse consumo de notícia ligado ao entretenimento, ainda somados alguns fatores que essas pessoas também estão na mídia tradicional, assim, eles têm parte do site dele dentro de mídia tradicional, o que causa ainda mais confusão entre as pessoas, né, porque, assim, desse consumo de notícia. Então, as pessoas têm não só evitado o conteúdo da mídia tradicional, mas elas têm migrado para outros lugares. Então, assim, essas conexões pessoais, esses influenciadores têm se tornado um desses pontos de consumo. Na verdade, a evitação que a gente pode pensar é da forma tradicional do jornalismo. Sim. E consequências disso, Ellen, bem grave, né? Assim, para eleições, para a própria estrutura, né, social. Eu acho que a consequência mais grave é que esse tipo de evitação ela vai agravar desigualdades. Tem uma pesquisadora sobre o tema que publicou um artigo também dentro da pesquisa, que ela vai falar como grupos mais desfavorecidos eles tendem a evitar mais ainda. Então, assim, de maneira geral, um panorama mundial, mulheres, pessoas jovens, pessoas de classes mais baixas, elas tendem a evitar o conteúdo jornalístico. Então, assim, ela vai contribuir para aflorar desigualdades informativas já existentes. Então, essa evitação ela contribui para o aumento das desigualdades. Boa, Ellen, muito obrigada. Aliás, Liz tem um Desinformante Explica sobre o assunto. Faz um merchan aí, Liz, por favor. Pois é, Ana. Ellen falou, né, que essa é uma pesquisa do Digital News Report, que é anual, e aí quando a gente fez há uns 2 anos, assim, 1 ano e pouco, um Desinformante Explica sobre o tema, porque foi uma das vezes que esse gráfico mais aumentou, assim, as pessoas estavam mais evitando notícias, principalmente aqui no Brasil, então a gente ficou bem assustado em relação a isso. A gente tem um Desinformante Explica, que é por que evitamos notícias, que traz um pouco aí dessas questões e dessas inquietações, assim, do impacto disso no nosso consumo informativo. Como a Ellen disse, as pessoas evitam entrar nos sites de notícias, mas elas estão constantemente vendo notícias nas redes sociais sem, às vezes, saber que é notícia, ou então com algum viés muito específico de algum perfil, né? Então, é algo bem problemático, a gente precisa pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso, até porque, só dando 2 centavos de palpite, eu acho que essa exaustão que a gente sente é justamente pelas redes sociais e não pelas notícias em si. A gente passa tanto tempo rolando os feeds, né, que aí se torna cansativo mesmo consumir tanta informação. Então, acho que é um excesso de informação no geral e não necessariamente só um excesso de notícias. As pessoas vão levando aí para o lado da notícia, evitando consumir, né, o jornalismo. Mas seguimos firmes Boa. nessa resistência aqui. Seguimos. Boa, meninas, brilharam. Obrigada pela participação, Ellen. A Obrigada. gente está nas redes enquanto isso, se vocês quiserem nos acompanhar. Desinformante.com.br é o site, @desinformantebr, no X, no Instagram e no TikTok.
Aqui no YouTube, a gente também tem a série Desinformante Explica, além do Papo Desinformante. Obrigada pela audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.